E se as cidades não fossem construídas para trabalhar, mas tipo para brincar? Uma boa pergunta. E se a arquitetura não fosse feita para durar, para ser permanente, mas para ser desmontada e reinventada a cada dia, sabe? Pela vontade de quem vive nela. Parece uma ideia de ficção científica de um futuro bem distante, mas foi uma proposta real. E olha, uma das mais radicais do século XX. Exatamente. Hoje a gente vai mergulhar num projeto que, assim, explode a cabeça, chamado Nova Babilônia. Ele foi imaginado a partir de 1959 pelo artista holandês Constant Nieuwenhuis. Uhum. A gente está se baseando aqui num material bem diverso. Tem uma tese acadêmica que dá um panorama geral, o manifesto do próprio Constant, que ele chamou de Outra Cidade para Outra Vida, e também uma análise bem afiada do historiador Rainer Bunham. E a nossa missão aqui é entender que ideia era essa, né? De onde ela veio? E o mais intrigante que eu acho é por que um projeto que parece a realização de um sonho acabou causando uma briga tão feia entre o criador e seus maiores parceiros intelectuais. Certo, vamos começar a desembrulhar isso. E para a gente entender o tamanho da ousadia, a gente precisa voltar para 1959. Que mundo era esse? Bom, era um mundo de reconstrução. O pós-guerra ainda estava muito presente e o urbanismo que dominava era o modernista, o funcionalista. Pense em Le Corbusier, na Carta de Atenas. Certo. A cidade era vista como uma máquina, sabe? Uma fábrica de viver. Tinha a zona de morar, a de trabalhar, a de lazer, tudo bem separado, organizado, supostamente racional. Uma cidade planilha, basicamente. E aí que entra o Constant e a turma dele, a Internacional Situacionista, meio que chutando a porta. Viam essa cidade organizada como a causa da alienação, da vida sem graça. A proposta deles era uma revolução total. E a crítica não era só a estética, né? De prédio feio ou bonito. Não, era muito mais profunda. Para eles, a cidade funcionalista era o espelho de uma sociedade, do trabalho obrigatório, do consumo, do que eles chamavam de sociedade do espetáculo. Onde tudo é imagem e a vida de verdade, a experiência real, se perde no meio do caminho. Exatamente isso. Então, qual era a alternativa deles? Como seria essa cidade revolucionária na prática? Porque quando a gente entra na descrição de Nova Babilônia, a coisa fica grandiosa. Totalmente. Primeiro, esquece a ideia de cidade como a gente conhece, com ruas, prédios separados. Nova Babilônia seria uma rede gigantesca, uma mega estrutura contínua, construída por cima das cidades que já existiam. Nossa! Ele chamava de uma cidade coberta e alteada do solo. Espera aí, uma cidade flutuante, basicamente? Quase isso. A ideia era que essa estrutura se ergueria sobre pilotis e o nível do chão, da rua, ficaria totalmente livre. Livre para quê? Seria um espaço aberto para o trânsito rápido, mas também para encontros, para o inesperado. A vida de verdade, a vida doméstica, social, aconteceria nos andares de cima, em plataformas e terraços interligados. Uau! O Constant chegou a calcular que isso criaria uma superfície útil de 200% da área, contando o chão e os terraços, contra os 20% das cidades comuns. Mas aqui é onde fica realmente interessante. O mais radical não era nem a estrutura em si, mas o que acontecia nela. Ele falava em transformação constante. Nada era fixo. Exato. As paredes, os espaços, os ambientes, tudo seria móvel, temporário, reconfigurado pelos próprios habitantes a qualquer momento. Os moradores seriam nômades dentro da própria cidade. Nômades. Sim. Eles não teriam um caminho fixo de casa para o trabalho, porque, bom, não haveria trabalho. Eles viveriam em deriva. Deriva é um conceito chave deles, né? É tipo andar sem rumo, se deixando levar pelas sensações do lugar. Mas como se vive assim? E aí a gente chega no coração filosófico do projeto. Constant dizia que a automação total da produção era inevitável. E numa sociedade assim, o ser humano não precisaria mais ser o homo faber. O homem que fabrica, que trabalha. Isso. Ele poderia finalmente se tornar o homo ludens. O homem que brinca, que joga. A cidade, então, não seria um lugar para produzir, mas um tabuleiro de jogo gigante. Perfeito. Um playground para adultos criativos. O tempo, que seria quase todo livre, seria dedicado a criar, a explorar,
a inventar situações, a viver aventuras. A arquitetura tinha que ser um palco flexível para essa vida. Um ambiente que estimulasse a criatividade e não que a reprimisse com corredores e escritórios. Exatamente. E essa visão vem com uma crítica pesadíssima ao que ele via ao redor. No manifesto dele, ele não alivia, né? Ele chama as cidades da época de cemitérios de cimento armado. É uma linguagem bem forte. Fala dos bairros como lugares estéreis, dominados pelo trânsito, pelo conforto burguês. E ele solta uma frase que é um grito de guerra. Desejamos a aventura. E essa busca pela aventura o colocava em rota de colisão direta com outro ideal modernista muito popular na época, a tal da Cidade Verde. Aquela imagem de arranha-céus altíssimos, isolados uns dos outros por grandes jardins. Isso. Que hoje em dia até soa como uma boa ideia, não? Mais verde na cidade. Mas ele odiava isso. Odiava. Porque para ele essa separação dos prédios, essa valorização do espaço vazio, era uma forma de isolar as pessoas, de atomizar a sociedade. Nova Babilônia era o oposto. Ele queria todo mundo junto. Ele defendia a aglomeração, a densidade. A proximidade era fundamental para que os encontros acontecessem, para que a vida comunitária florescesse, para que a deriva fosse rica em interações humanas inesperadas. É fascinante que a inspiração para esse projeto todo, high-tech, essa mega estrutura, tenha vindo de algo tão terreno. A fonte acadêmica que a gente tem aponta para um encontro que mudou tudo para ele. Sim, em 1958, um ano antes de lançar o manifesto, ele passou um tempo com um grupo de ciganos em Alba, na Itália. E o que ele viu ali foi um choque. O que ele viu de tão impactante? O contraste. De um lado, o acampamento deles era extremamente precário, improvisado, quase miserável do ponto de vista material. Do outro, a vida que eles levavam ali era de uma riqueza cultural, de uma alegria e de um senso de comunidade que ele nunca tinha visto. Nossa! A música, a união, a liberdade. Tudo isso apesar da dificuldade e do preconceito que sofriam. E ele conectou os pontos. Aquela era a vida do Homo Ludens na prática. Exatamente. A primeira maquete que ele fez, que é considerada a semente de Nova Babilônia, se chamava Acampamento para Ciganos. Era uma tentativa de dar uma estrutura permanente para aquele povo nômade. Então ele viu na vida cigana a prova de que era possível viver de forma criativa e comunitária, fora da lógica do trabalho e da propriedade fixa. Isso. Ele só queria escalar essa ideia para o mundo todo. É fascinante que a inspiração tenha vindo de algo tão humano e marginalizado. O que torna ainda mais irônico que a tentativa de transformar essa inspiração num projeto concreto tenha sido exatamente o que o colocou contra seus próprios companheiros, não é? Aí está o grande paradoxo da história. A Internacional Situacionista, como a gente falou, era esse grupo de artistas e intelectuais radicais com ideias bem próximas do anarquismo. E o Constant era um dos pilares do movimento. E o projeto da vida dele se torna o motivo da sua expulsão? Como isso acontece? A crítica deles era o quê? Que o projeto era feio? Longe disso. A crítica era muito mais filosófica. E aqui a análise do Rainer Banham ajuda a gente a entender. Para os situacionistas mais puristas, o simples ato de projetar a revolução já era uma traição. Como assim? A pergunta deles era: como você pode planejar a espontaneidade? Como você pode desenhar a liberdade? Mas isso não é uma armadilha. Se você espera a revolução acontecer para depois pensar na cidade, você corre o risco de nunca construir nada. Uma ideia não precisa de um protótipo, mesmo que imperfeito, para inspirar as pessoas. Essa era a defesa do Constante. Mas para os companheiros dele, não. O simples fato dele estar fazendo maquetes, pensando em materiais, em estruturas, em logística. Tudo isso já era visto como uma concessão ao sistema. Exato. Na visão deles, a cidade revolucionária não poderia ser obra de um arquiteto gênio. Ela teria que emergir organicamente da ação coletiva das pessoas depois que a sociedade mudasse. Então o medo deles era que Nova Babilônia virasse uma espécie de Disneylândia para intelectuais. Uma liberdade pré-fabricada, vendida como um pacote de lazer. Exatamente essa era a crítica. Eles temiam que a visão do Constante, ao se tornar um produto concreto, fosse facilmente absorvida pela economia do consumidor. Entendi. E precisamos lembrar o que isso significava nos anos 60. Eles viam a cultura jovem, a contracultura, sendo rapidamente engolida pelo mercado,
transformada em moda, em música pop. Para eles, qualquer produto revolucionário, até mesmo uma cidade, corria o risco de virar só mais um item no catálogo do capitalismo. Um parque temático da revolução. Perfeito. Foi um rompimento feio, então. Doloroso. Eles não apenas discordaram, eles o ridicularizaram publicamente em suas publicações. Constant se tornou pária dentro do próprio movimento que ajudou a construir. Que ironia brutal. E o motivo, no fundo, foi por levar as ideias deles a sério demais? Exato, a ponto de querer de fato construí-las. E o Constant, ele sabia que seria criticado. No manifesto, ele meio que antecipa isso, né? Ele admite que pode parecer um sonho irrealista, mas insiste que o projeto é execuível do ponto de vista técnico, desejável do ponto de vista humano e indispensável do ponto de vista social. Ele acreditava mesmo. Acreditava tanto que desceu a um nível de detalhe impressionante. Uma das ideias mais fascinantes era de como os ambientes da cidade seriam controlados. Ele não queria um ambiente estático. Sim, essa parte é incrível. Ele imaginava que existiriam situacionistas profissionais. O que seria isso? Seriam técnicos artistas, uma espécie de curadores de atmosferas. Usando toda a tecnologia disponível, climatização, som, luzes coloridas, projeções, eles alterariam constantemente as sensações dos espaços. A própria cidade seria um instrumento musical. Um organismo vivo cujo humor mudava para estimular a criatividade e a deriva dos habitantes. Me soa um pouco como um DJ glorificado, mas em vez de música ele controla o clima, a luz e provavelmente o seu humor. Um pouco assustador, não? É uma linha tênue entre a utopia e o controle, sem dúvida. Mas a visão dele era de empoderamento. E embora Nova Babilônia nunca tenha saído do papel, as ideias ecoaram. O Rainer Bunham, escrevendo já em 1976, conecta o projeto com coisas que de fato foram construídas. Como o quê, por exemplo? Ele cita dois exemplos principais. O Fun Palace, projetado pela Joanne Littlewood, em Londres, que era para ser um laboratório da diversão, um prédio que se reconfigurava o tempo todo. E os pavilhões da Expo 67 em Montreal, com aquelas estruturas espaciais complexas e passarelas suspensas. E esses projetos, eles provaram que o Constant estava certo ou que os críticos dele estavam certos? Aí está a grande ironia que o Bunyan aponta. Esses projetos, ao tentarem dar uma forma concreta para o tal homo ludens, para a vida lúdica, acabaram se parecendo muito com o que ele descreve como uma alegre sociedade opulenta, composta de cidadãos móveis e buscadores de ócio. Ou seja, virou exatamente o que os situacionistas temiam. Exato. Um produto de lazer para uma sociedade de consumo, um entretenimento caro e não uma nova forma de vida. No fim, a realidade parece ter dado um pouco de razão à crítica deles. A utopia, quando construída dentro do sistema, acaba muitas vezes servindo ao próprio sistema. Então, no final das contas, Nova Babilônia foi muito mais do que um projeto de arquitetura. Foi um manifesto, uma provocação filosófica sobre como poderíamos viver num mundo pós-trabalho. Um mundo que valoriza o jogo e a criatividade acima da produção e da eficiência. Com certeza. E o grande dilema que o projeto nos deixa e que o torna tão relevante até hoje é essa tensão, né? A tensão entre o desejo por um ambiente totalmente livre, espontâneo, imprevisível e a necessidade de um plano, de uma mega estrutura gigantesca e altamente tecnológica para tornar isso possível. Fica a pergunta. Toda utopia já nasce com a semente da sua própria contradição. A partir do momento em que você a desenha, ela deixa de ser livre. É a pergunta de $1 milhão. E é uma que o projeto de Constant não responde. Ele apenas coloca em evidência de forma brilhante. E para a gente terminar, tem um último ponto das fontes que é muito provocador, principalmente olhando com os olhos de hoje. O projeto de Constant buscava deliberadamente vencer a natureza. A cidade era um ambiente interno, artificial, totalmente controlado. O clima, a luz, o som, tudo seria manipulado pela tecnologia. Uma utopia hermeticamente fechada, onde o ser humano tem controle total sobre o seu entorno. Exato. E hoje o urbanismo parece caminhar na direção diametralmente oposta, né? A gente fala em renaturalizar as cidades, em criar parques, telhados verdes, corredores ecológicos. A gente busca integrar o natural, não mais vencê-lo. É uma mudança de paradigma completa.
Diante disso, fica a reflexão. A utopia de ontem, baseada no controle total, ainda faz algum sentido para nós? Ou a verdadeira liberdade urbana hoje estaria, na verdade, em uma nova aliança com o natural? E, por que não, com o incontrolável?